Muito boa tarde, pessoal. Espero que esteja tudo bem convosco. Onde é que nós estamos? Pá, estamos despenteados. Esperem lá. Ora bem. Hello, hello. Espero que esteja tudo bem convosco. Ora, estamos aqui na magnífica barragem Pego do Altar. Fica pá, a 20 minutos de Alcácer, mais coisa, menos coisa. Porquê é que eu estou aqui? No princípio do verão, eu fiz aqui um vídeo, entrevistei o meu amigo Chico. Ele agora tem um canal de YouTube, que é o Velho Motar Reformado. E a entrevista que ele fez aqui foi como é que é andar de moto e ser motardo aos mais de 65 anos. Queria fazer aqui uma breve introdução, porque este vídeo já foi filmado há 3 ou 4 meses atrás. Por isso decidi vir aqui para ter aqui estas imagens e para ser algo diferente. Por isso, pá, espero que gostem, vejam a entrevista, vale a pena. Chico, 65 anos, pá, anda de moto, um exemplo para muitos de nós, mais novos e menos novos. Por isso, pessoal, espero que gostem e fiquem até ao final. Abraço e até à próxima. Ora, muito bom dia, pá, estamos hoje aqui com o Chico Levita, que aos 63 anos decidiu a carta de moto, em vez de ficar no café ou na esplanada às gamas às cartas, decidiu tirar a carta de moto e pá, isso é uma tarde. Vamos falar um bocadinho com ele. Chico, pá, muito obrigado por estares aqui no canal. Fala-nos um bocadinho de ti. Epá, pronto, sou Francisco Levita, tenho 66 anos e comecei a andar de moto aos 62, tirei a carta aos 63, comprei, subi de cilindrada aos 63, assim é que é, quero dizer. E pronto, e agora ando de moto há 4 anos. Contrariamente ao que muita gente me aconselhou e me disse, resolvi que a minha vida tem sido sempre assim, tem sido sempre sair da minha zona de conforto, É importante, isso é importante. Sim. E pronto, e aqui estou, pá, já lá vão 4 anos, deixei cair a moto algumas vezes, também já caí 2 ou 3 vezes, praticamente parado. Se eu estivesse lá está, se eu estivesse no sofá, provavelmente isso não te acontecia? Nunca cairia de moto. Ó Chico, olha, era por isso também que eu queria falar assim, o que é que te levou aos 63 anos, pá, porque normalmente a maioria das pessoas, e tu sabes que chega à idade da reforma, prefere estar descansadinho no sofá, com os amigos, no café. O que é que te levou a tirar a carta aos 63 anos? Qual é que foi uma das tuas motivações, digamos assim? Exatamente o facto de gostar de sair da minha zona de conforto e de aprender coisas novas. E atenção, porque isto da moto, eu nasci em Lisboa. Nasci ali na zona do Campo Santana, junto ao Martim Moniz, que hoje é muito falado, toda a gente sabe onde é o Martim Moniz e a Rua do Bem Formoso. Se calhar não pelos melhores motivos, digamos assim. Não pelos melhores motivos. Exato. E a malta nos anos da minha idade, alguns mais novos, outros mais velhos, toda a gente tinha motas. Na altura era uma loucura às 50, havia muitas 50, era raro que algum tivesse dinheiro para comprar cilindros maiores. Mas pronto, eu era dos poucos que não... Eu e mais um grupo de amigos que não tínhamos moto. Eu sempre olhei com alguma curiosidade e também com prazer e dizer assim, eu quero experimentar gostava de andar de moto, mas... pronto, a vida é como é. Acontece, não vou contar a história vai da minha acontecer, vida. Né? Aconteceu a vida. Fiz muitas coisas, como sabes, sou fotógrafo, sou operador de câmara, fiz muito trabalho de fotografia, de vídeo cá no estrangeiro também, alguns, pronto. Casei-me, fui para a Margem Sul, vêm os filhos, mas sempre com aquela coisinha cá dentro. Ficou lá o bichinho, é isso? Mesmo não tendo andado e comprado moto naquela altura, ficou sempre lá o bichinho, é? Exato. Eu acho que é isso que define um motar, e agora também a gente vai se alargando aqui um bocadinho, acho que é isso também que define um motar, é nós, quando vimos as motas, fica-nos sempre aquele bichinho na cabeça que, e se a gente realmente gosta, um dia mais tarde nós acabamos por comprar e por concretizar esse sonho. Eu acho que é um bocadinho por aí, não achas, Chico? Eu não tenho dúvida, porque quando
ama-se para o resto da... Fica cá sempre qualquer coisa dentro. Foi o que aconteceu comigo e com a minha mulher várias vezes, e mais agora nesta última fase. Eu passava numa estrada e eu estava sempre a falar com ela, pá, imagino, pá, eu ainda hei de fazer isto de moto, adorava fazer esta estrada de moto, adorava fazer esta estrada de moto, passava noutro sítio, pá, adorava fazer esta estrada de moto. O que motivou ainda mais isso, o comprar a moto, foi porque há relativamente pouco tempo fui passar um fim de semana, não foi há muito pouco tempo, portanto isto foi há 4 anos pelo menos, mas fiz uma estrada de Porto Alegre pelo Crato, passei por ali, pronto, fomos, continuei e eu virei para a minha mulher e disse, adorava, porque passei aquilo numa altura particularmente bonita, na primavera, e digo assim, eu não vou morrer sem fazer esta estrada, claro, e sem ter uma moto, mas isto passou. Claro. Há cerca de 4 anos, eu digo assim, olha, eu ando a ver 125 porque eu não tenho carta, se calhar queres vir comigo? Bora lá. Comecei a ver as motas, sentava-me nelas, porque as motas, quem anda de moto sabe, as motas não se podem comprar por catálogo, as motas têm que falar connosco, têm que conversar connosco. Isto pelo menos é o que eu senti. Mas no primeiro stand em que eu entrei, eu gosto muito desse custom, embora a minha moto não seja custom, porque pensei na família também, não pensei só em mim, porque não gosto muito de andar a dois, mas também gosto de andar a dois. Claro. Um amigo meu disse-me uma vez uma frase que as motas também dão para andar a dois. Certo. Não é? Sim. Pronto, percebes? Eu vi a moto e comecei a dizer, gostava de aprender, não sei o quê, e a minha mulher vira-se para mim, é muito importante também o apoio. E quando as coisas, e nesse aspecto eu tive muita sorte na vida, porque pela companheira que eu arranjei, e ela disse-me, estás à espera de quê? Eu olhei para ela, estou à espera de quê? Compra, queres aprender? Queres uma 125? Eu entendo que tem que ser uma 125 porque eu tenho 62 anos, e nunca andei de moto, vou aprender a andar de moto, e até a 125, que aquilo era um papelinho, percebes, era uma bicicleta com motor praticamente, até aquilo eu achava extremamente pesado. E é normal, e já agora, e desculpa interromper-te, Chico, também era uma questão que eu te queria colocar, muito existe esta questão de vais tirar a carta, não compras uma 125, estás a gastar dinheiro, vai comprar logo uma 600 ou comprar uma 400, estás a perder dinheiro. Eu também passei por isso, eu ando de moto há muitos anos, tive muitos anos sem andar de moto, quando voltei a comprar moto, comprei uma 125, não me arrependi, tive a moto há 7 anos, fez 60 mil km e aproveitei. Qual é que é a tua opinião e qual é que é o teu conselho também? Foi muito importante tu teres começado pela 125, porque tu já de certeza absoluta que o teu problema não foi nem equilíbrio, nem andar de moto, porque isso tu de certeza que sabias, mas qual é que foi a importância para ti de teres começado uma 125? Porque muitas vezes há aquele estigma, estás a gastar dinheiro, foi importante para ti teres começado na 125? Sim, exatamente, o que tu disseste é tudo verdade. Várias pessoas, depois há sempre pessoas que sabem tudo, e que sabiam tudo, e só que esquecem-se, começaram a andar de moto aos 20 anos ou aos 18 e não sabem o que é uma pessoa começar aos 62. A 125 para mim foi importantíssima por vários motivos. Eu não saí para a estrada sem a sentir, sem equilíbrio tinha, porque sabia andar de bicicleta, sim. E há quem diga, sabes andar de bicicleta, a moto é uma bicicleta como todo. Sim, não é isso é mentira, coisa. Isso é falso. Sim, é totalmente falso, não tem nada a ver uma coisa com a outra, a não ser na questão do equilíbrio. Exato, mas nem mesmo aí... É diferente, mesmo assim é diferente. O facto de ser uma moto mais suave, pequenina, mais leve, eu tenho perna curta, o facto de eu apoiar os 2 pés com firmeza no chão quando Senti segurança. E é assim, das coisas que eu senti mais difícil, ou mais dificuldade em conseguir, era precisamente o parar, o arrancar, certo. O fazer as curvas. Deixei cair várias vezes, eu também caí com ela devagar, mas meteu-se-me na cabeça que tinha que aprender. Por um lado, havia os que diziam, se vais tirar a carta, compra uma 600 ou uma 1000. Exato, logo motão, exato. Pessoal que dizia assim, para mim tudo que seja abaixo de 500 não é moto. Muita gente tem essa opinião. Sim, e eu respeito a opinião. Claro. Nós não estamos aqui para criticar ninguém, estamos apenas para dar a opinião de quem anda de moto
e de quem sentiu a experiência e a necessidade e a importância desse comer, certo? Exato, eu não venho aqui para ensinar nada a ninguém, nem para. Epá, eu venho aqui contar a minha experiência. Uma vez que Sim. me pediste, tiveste a simpatia de pedir. Isso eu venho contar a minha experiência. E depois havia, outras pessoas que não andaram de moto, mais novos até que eu, e que disseram: tu és maluco, então com esta idade, achas que isso é a idade para andar de moto? E eu digo assim: todas as idades são boas para andar de moto, desde que nós saibamos onde é que estamos sentados e quais são as nossas capacidades, porque eu com 66 anos não tenho as capacidades de uma pessoa de 30 nem de 40. Normal. O corpo envelhece, os músculos começam a perder força, começamos a perder força, a capacidade, os reflexos também baixam. Bem, isto agora em termos de brincadeira, baixa tudo, não é? Sim, a partir dos 60 é, baixa tudo. É como a gravidade, isto é a gravidade toma conta de umas coisas e há outras coisas que tomam conta de outras coisas, e tudo desce. Mas pronto. Mas com a minha teimosia arrisquei por uma questão de paixão. Eu não sei quantos quilómetros é que eu já fiz no parque de estacionamento, que é enorme, que é fantástico para aprender do Seixal, dos barcos do Seixal, mas foi o meu melhor instrutor, foi o parque de estacionamento. E muita gente gozou comigo, inclusive haters das redes sociais, fizeram chacota da minha pessoa por eu dizer que seguia profissionais que dão opiniões e que dão técnicas de moto. Sim. Sigo australianos, sigo americanos, sigo brasileiros, muitos. Os brasileiros têm muita gente a trabalhar em motovlogs. Sim, certo. E que dão conselhos, bastante úteis, conselhos e dicas bastante úteis. Sim, sabes que, desculpa estar a te interromper, sabes que eu também sigo muitos canais e vejo muito, nós consumimos muito YouTube e espero que também consumam este canal, e o que eu vejo é que lá fora, nos Estados Unidos, há mais essa prática de tu, quando aprendes a andar, a grande maioria das pessoas primeiro vai para os parques de estacionamento, como tu fizeste, ou seja, tem primeiro aquela, não é logo largado aos tubarões, digamos assim, e foi isso também que tu fizeste, porque tu sentiste essa necessidade para a tua própria segurança, percebes? Eu imponho próprio. Sei o que eu há 40 anos de automóvel, sei o que vejo na estrada. Exato. Mas depois de andar de moto, como não temos nada à nossa volta, nem a percepção é diferente. A percepção é diferente. Sim. E até arrepia. Sim. Há muita gente que não deveria andar na estrada, nem de moto, nem de carro. Sim, exato. Mas felizmente que há muita gente com bom senso e pessoas até muito simpáticas, extremamente simpáticas, que nos facilitam a vida, mas também ao contrário. Sim. Mas isso é como tudo na vida. E eu... lá está, dando seguimento à conversa. Comecei primeiro por andar à frente da minha casa, depois comecei a ir para o parque de estacionamento sozinho, e depois comecei a sair do parque de estacionamento e a fazer já as rotundas, os stops, as passadeiras, claro. a parar e a arrancar e a parar e virar para a esquerda. Bem, estava assim. Foste progredindo gradualmente. Ou seja, essa 125 que me tirou a parte do medo a deixar cair, certo. E que eu apoiava bem, deu uma segurança para eu me apoiar quando punha os pés no chão, foi uma experiência fantástica, porque me ensinou, aprendi as técnicas, não as aprendi todas e acho que vou morrer sem aprender tudo. E estamos sempre a aprender. Estamos sempre a aprender, ninguém é melhor que ninguém, e depois há pessoas às vezes que confundem porque veem os MotoGP, depois vêm para a estrada fazer a mesma coisa. Sim. Eu não estou aqui, lá está, como dissemos há bocado, não estamos aqui para criticar ninguém. Estamos aqui apenas a dar a experiência de vida. Exatamente, nem sequer estou a dar conselhos a ninguém porque não me sinto com competência para dar. O que eu digo, o que eu estou a dar é a minha opinião, que é completamente diferente. E este canal, o intuito deste canal e de eu lançar este canal é mesmo isto, é nós contarmos as nossas experiências como otários, como pessoas. Nós não somos melhores nem piores, o que eu faço não está nem errado nem certo e não estamos cá para criticar ninguém. Nós estamos aqui, este canal é mesmo para isso, é para troca de experiências, e por isso é que eu também te quis trazer aqui ao canal, porque não é... É muito raro hoje em dia uma pessoa com a tua idade decidir, eu prefiro andar de moto do que estar no sofá.
Pessoal, ou que andar de carro. ou de andar de carro. Pessoal, já voltamos, não saiam daí, porque isto vai ser uma conversa interessante, está bem? Até já, não saiam daí. Ora, voltamos, já estão aqui para a continuação da nossa conversa. Chico, então, isto o pessoal improvisa. Gastar dinheiro, olha, se não serve. No seguimento da nossa conversa, ao fim de quanto tempo é que tu passaste para a tua MacBook 500? Eu andei cerca de 1 ano e pouco com a 125. Acho que nem chegou 1 ano e pouco. Acho que nem chegou 1 ano. Acho que foram uns 10 ou 11 meses. Fiz cerca de 10 mil quilómetros com a 125. Ok. E depois comecei, descobri que realmente não estava enganado, que gostava mesmo de andar de moto. E depois comecei a ver o que é que me interessava. Não queria muita potência, mas também não queria pouco. Queria aquela coisa intermédia, que é o que convém. Eu já tinha seguido esta marca MacBook, que não é chinesa, é feita na China, como a maior parte das grandes marcas. Hoje em dia é quase tudo feito na China, exato. Pronto, mas é uma marca espanhola, de uma família que constrói motas, só penso que a partir de 90, 91 é que começaram a construir motas. E eles têm engenharia europeia, vão à China. E pronto, isso é construída e constroem, a moto é montada, é feita lá e depois, claro, vem para cá e é vendida cá. Uma das coisas que também vi muita moto, um dos problemas que eu tinha era precisamente a altura. Esta para já em termos de peso, eu experimentei, foi a que falou logo comigo. Ok, sim. Foi o tipo de moto, tirando as custom, foi o tipo de moto que me interessou. Puxou ali que havia aquela coisa de pensaste isto, eu acho que é isto, é por aqui. Exatamente. Depois vim a saber que eles tinham um banco um bocadinho mais rijo, mas também para a minha idade todos os bancos são rijos. Exato. Um bocadinho mais rijo, tiraram ali 3 centímetros, ficou com 81. Eu, com estas botinhas, assento o pezinho todo no chão, embora já me tenha escorregado 1 ou 2 vezes, claro, e já tenha deixado de cair. Mas é completamente diferente, E também ando com estas botas por causa do equipamento. Porque eu não quero, não abdico, até porque uma pessoa, se tem um problema com 20, com 30, com 40, com 50 ou com 60 anos, esse problema não é resolvido da mesma forma neste escalão etário. Sim, exatamente. Sim. Pronto, salvaguardo-me um bocadinho. Sou aquele velhinho que alguns já me disseram que eu devia ter comprado. Era um andarilho em vez de uma moto. Sim, exato. Não é bem um andarilho, mas eu também não ando tão devagar, atenção, mas isso também é um motivo porque eu prefiro andar sempre sozinho. Hoje foi um caso particular porque eu comprei o kit de transmissão novo, esta moto fez agora este mês, exatamente neste mês, vai fazer neste mês que vai entrar em junho, 2 anos. Tenho 24 mil quilómetros, está na altura, eu não quero deixar passar muito, claro. Mas também não posso abrir muito porque como o pinhão de ataque já está ovalizado, quem anda de moto sabe o que é que eu estou a dizer, não vale a pena explicar. Convém andar um bocadinho por causa das tensões da corrente, claro. Convém andar um bocadinho mais lento. Mas, pronto, eu às vezes para poupar tempo meto-me na autoestrada para fazer certos percursos, para quando chego a poder usufruir para andar devagar. Com mais calma, pronto, há estradas, que é o caso desta, que eu saio sempre em Setúbal, que eu já me enjoo a fazer, já as fiz tantas vezes. Outro problema meu é que não gosto da rotina, não gosto de fazer sempre, não gosto de ir e vir pelo mesmo sítio. Gosto de ir para ali e vir por outro. Eu acho que isso é grande, a maioria parte do pessoal que anda de moto, pelo menos eu falo por mim, eu também eu prefiro ir para um lado e vir para o outro. Nós estamos aqui, a entrevista, nós temos aqui umas perguntas mais ou menos combinadas, mas estamos aqui a sair um bocadinho da rotina porque quero fazer outra pergunta. Sim, ainda bem que é assim. Conversa. Sim, isto é uma coisa espontânea. Queria te fazer outra pergunta que é, MacBook, marca chinesa, entre aspas, eu tive uma marca chinesa, senti também quando comprei, vais comprar uma moto chinesa, blá blá blá. Chico, quantos anos é que tem esta MacBook? Esta MacBook tem 2 anos. 2 anos, 24 mil quilómetros. E até agora problemas?
Nada, nada. Aliás, epá, uma das coisas que até parece que eu estou a fazer publicidade à marca, mas não, isto as pessoas que andam de moto sabem. Epá, comecei a ver os componentes, o que ela trazia. Trazia-me crash bars, trazia-me proteção de cárter em alumínio, trazia-me suspensão invertida, caiaba, travões, duplo disco à frente, disco atrás. Portanto, isto foi toda informação que eu estudei e que eu vi opiniões, estudei muito e vi. São Nissin. Como sabem, é uma boa marca, aliás, é uma submarca. E aqui para a minha moto também, por isso, vê lá aí a minha matriante, por isso... É inglesa, a tua moto é inglesa. São bons componentes, sim. São bons componentes. O que eu queria dizer, desculpa estar a interromper, o que eu queria dizer as pessoas depois vão ver a tua moto, que eu vou mostrar, é aquela, que está-me a faltar a palavra, as pessoas chinesas, isso não presta, vai-se partir. Eu senti isso com a minha mais, vai-se partir, vais perder dinheiro também. É um mito urbano, digamos assim, certo? Epá, em princípio não era mito, era mesmo real, quando elas começaram a aparecer. Mas isso foi há muitos anos. Mas como os chineses não são estúpidos, ao contrário do que muita gente pensa, e há que ter atenção e cuidado com eles, porque eles, como podemos observar, estão a tomar conta do mercado, os outros estiveram a dormir, porque houve uma gama de cilindrada, precisamente as intermédias, que deixaram, assim como deixaram de fabricar as custom. Muita gente tem paixão pelas custom, mulheres inclusivamente, certo. Talvez por ser mais baixo, pela baixa gravidade, sim. Não sei, mas pronto, eu adoro também, e quando tiver que baixar é para uma custom que eu vou comprar, uma cilindrada talvez dentro desta cilindrada, 400, etc. Mas pronto. E acho que é um mito. Pá, eu não... sabes que isto agora, as pessoas também nas motos também já começam a ver clãs. É o clã de uma marca, certo. É o clã de outra marca, sim. É o clã de outra marca, é o clã do custom. E eu, como na sociedade em geral, isso causa-me um bocadinho de azia. Sim. E não ligo, nem me deixo influenciar. Sim, isso é importante. Isso é importante. Normalmente encosto-me a quem sabe, que são muito poucos, e eu é que o escolho, porque eu também avalio as pessoas e a capacidade adquisitiva que essas pessoas têm e qual é o background que essas pessoas têm. E depois pensas por ti também, né? Tomas a decisão depois com base nisso tudo, mas tomas uma decisão tua, certo? Sim, por mim. Me disseram-me, mas porque é que não compras uma usada? Tens aí umas marcas boas, tens aí, tens umas BMs e tens umas coisas e mais eu não sei o que. Eu assim, mas eu não quero. Certo. Eu não quero, esta é que eu quero. É uma espanhola ou chinesa. E é esta que eu quero, porque foi esta que eu me sentei, foi esta que eu me senti bem e pronto, e foi isso que eu fiz. Penso por mim e faço aquilo que eu entendo e que eu quero. Mas também, se eu chegar à conclusão que fiz mal, não tenho desculpas para dizer, aquele gajo fui na conversa, certo. E tal. Muita gente diz isso, tens montes de pessoas a comprar motas, porque aquela moto é linda. Não a compram por catálogo, porque não vale a pena, mas pronto, aquela moto é linda e depois passado 6 meses estão a vendê-las, porque nem têm unhas, nem paciência, não, e afinal o andar de moto não é andar de triciclo, não é aquilo que nós pensamos, não é? Esse eu acho que neste momento cada vez mais se vê pessoas a conduzir moto, ainda bem, é bom sinal, mas infelizmente às vezes há pessoas que deixam-se ir atrás de opiniões de terceiros. Sim, e porque a moto é uma coisa muito pessoal, nossa. Sim. Nós temos que nos sentar acima da moto e sentir, fazer um test drive e dizer assim, eu acho que vou conduzir isto. Chegar ao chão, ter aquela segurança. Sim. Isso é o principal, porque é precisamente quando começamos a aprender, eu pelo menos, a mim foi como custou mais, era parar e arrancar, e aquela coisa com gás é ridícula, com gás, mas pronto, a segurança é o medo. Outra coisa, eu acho que o medo é fundamental na nossa segurança, é mesmo fundamental. Quem não tem medo, não vou classificar ninguém, mas é estranho, acho estranho uma pessoa não ter medo. Agora, temos é que controlar esse medo, não podemos deixar que o medo nos corte as asas e não nos deixe voar. Exatamente a diferença, e aí vamos voltando à conversa do sofá e à conversa do rapaziada da minha idade, que disse, não és maluco, e não sei, pois eu sou maluco, mas não há mais nenhum, eu sou o único, sou original. Mas o que é que nós temos que fazer e que temos que ter consciência? As pessoas da minha idade, o que têm que ter consciência é que não somos novos e têm que adaptar a condução e a própria máquina, porque... Voltando à conversa da escolha da máquina, para mim a máquina é como um instrumento. Sabes que eu também sou músico. Sim, é verdade. Toco guitarra, toco baixo e toco bateria. Nenhum instrumento eu comprei sem me sentar, sem sentir a própria bateria, ergonomicamente,
que eu tenho pernas curtas, como é que eu Sim, chego ao chega, bombo, sim, como é sim, que eu sim. adapto, aquelas coisas todas. Para que é que eu quero a bateria? Posso comprar uma bateria, imagina, eu posso dar 4.000 ou 5.000, tenho 5.000 euros para gastar numa bateria. A minha bateria custou 300 e tal euros, uma marca que eu já conhecia, mas era iniciação, os meus pratos são é um kit de iniciação. Epá, eu não tenho menos prazer a tocar bateria por ter aquela gama. Mas, Chico, desculpa mais uma vez já te interromper. Eu acho que muitas vezes também a questão é essa. As pessoas às vezes esquecem-se que nós para tirarmos prazer, seja do que for, não precisamos nem de coisas muito caras, nem de coisas de marca. Se nós gostarmos realmente daquilo que vamos fazer, seja andar de moto, tocar bateria, guitarra, podemos começar de baixo, e depois vamos evoluindo, certo? Exatamente, isso é o processo natural, penso eu. E se tu tiveres prazer, nós não deixamos, e eu agora vou falar um bocadinho nisto, embora hoje a entrevista não seja sobre mim, eu quando comprei essa 125, uma MAS 125, toda a gente também me dizia muitas coisas, eu durante 7 anos eu tinha mais prazer se calhar gajos que andam aí de motões, porque eu usufruí daquilo a 100%, porque aquilo dava-me o prazer. E é isso que eu vejo, nós andamos várias vezes, e é isso que eu vejo quando sai contigo, que tu tens realmente prazer em andar de moto. Muito prazer, muito prazer. Estavas a falar nisso na malta. Isto tem a ver com o desperdício que eu dizia. Pelo facto de eu ter muito dinheiro, tenho dinheiro para gastar, gasto o que quero, ok, é o que eu quero. Mas não deixa de ser um desperdício gastar dinheiro numa coisa e depois olhar para ela. Sim. Que é o caso de muito motar, que são os motares do verão. Sim. Agora eles já se vêem aos milhares aí na estrada. Sim. Eu ando de inverno, estás a ver, porque eu tenho que aprender a andar com chuva, andar com nevoeiro, tenho que aprender a andar de noite, porque eu nunca sei quando é que não saio um dia de casa e não vou chamar o reboque, nem o seguro. Não. É importante. É importantíssimo nós fazermos todos estes treinos. Ando sempre sozinho, porquê? Para não me deixar influenciar, porque eu sou independente. Sou independente, quer dizer, não é o ser independente, a maior parte dos passeios que eu dou, saio de casa a zero, não estão aqui. Começo a andar e digo, olha, vou para ali. Exato. Pimba. Já programei alguns. Claro, é importante, montes, sim, etc. Claro, claro. É importante. Mas eu saio e vou à velocidade que eu quero, faço o xixi quantas vezes eu quiser. Certo. Enganei-me, por exemplo, tem-me acontecido. A primeira vez que eu fiz uma viagem maior fui para Miranda do Douro, andei lá por cima por trás dos montes, para fazer uma homenagem ao meu pai, que era um grande transmontano. Uma coisa que toda a gente me dizia, que tu és maluco, vais fazer isso tudo, já vou com calma. Fiz uma estrada maravilhosa, a 221, passa por Ponte da Barca, Fares de Espada, etc. Pronto. E fui, ou seja, mas antes de ir, tive quilómetros e quilómetros no parque, experiência. Por exemplo, eu agora tenho feito 2, 3 vezes por semana a Serra da Rábida, nos 2 sentidos. Que é um belíssimo passeio. É um belíssimo passeio, lá está. Às vezes vou quase parado, ela quase cai, porque é impossível para mim ir livre, ir com a viseira para cima, e começo a descer e fico deslumbrado com o que se me apresenta, o espetáculo que se apresenta à minha frente, toda aquela... a Troia, Setúbal, vê-se quase o infinito, quase não, vê-se mesmo o infinito. Isso é outro prazer que eu tenho no andar de moto. E outra questão que eu tenho aqui para ti é, nesta idade, como é que foi o teu processo de aprendizagem e de adaptação a andar de moto e toda esta nova rotina de vida, digamos assim? Foi como eu já disse, como eu já expliquei, foi com muita dedicação, com muita força de vontade, mas há aqui pormenor, porque o andar de moto com esta idade depende de muitos fatores, e um deles é a nossa forma física. Certo. É fundamental, digam-me o que disserem, é fundamental. Aliás, a partir do momento em que a tua moto caia e não a consigas levantar, vende-a, não andes nessa moto, não andes nessa moto. Eu, felizmente, aqueles 200 e tal quilos, ainda os levanto bem, na boa, mas porque isso tem a ver com o trabalho, ou seja, eu desde os 12 anos que faço exercício físico, que tenho treinado, faço várias modalidades, fiz várias modalidades, mas sempre o que me prendeu foram artes marciais, como sabes. Comecei com Karate 2 Shotokan, fiz Taekwondo, fiz Muay Thai, mas também fiz a preparação física. Agora, com a minha idade, nestes últimos anos, fiz Muay Thai, mas fui operado ao ombro, retirei-me e estou a pensar voltar, apesar dos meus 66 anos, porque, tal como o andar de moto, nós
temos que treinar ou temos que andar consoante as nossas capacidades. Certo. Sim, é verdade, sim. Pronto. O treino físico é fundamental, tanto nos reflexos como na força. As nossas pernas comandam a moto. Ou seja, quando nós fazemos exercício físico, treinamos seja o que for, a nossa capacidade de atenção, os nossos reflexos são diferentes. Porque treinamos. E o andar de moto, trabalhar com os dois lobos do cérebro, porque é o acelerador, é o travão, é a embreagem, é o pé esquerdo para as mudanças, é o pé direito, é a inclinação, é a velocidade, e tudo o que nos rodeia. Portanto, exige alguma concentração e uma pessoa não pode ir a dormir. É isso, dizem que andar de moto é das coisas que, para quem vai ficando mais experiente, digamos assim, é muito importante, porque é como tu dizes, andar de moto trabalha praticamente todo o nosso corpo, desde física, mentalmente. Nós temos que ir atentos a tudo e mais alguma coisa, certo? Completamente, de acordo. Eu nunca deixei de treinar, toda a minha vida fiz exercício físico, e agora, com a idade, há uma coisa que as pessoas não ligam, mas que é fundamental, que são as nossas pernas. Se estamos no sofá, o cérebro diz, ele não precisa das pernas, vai desligando, porque nós estamos precisamente a envelhecer. E eu, então, daí o facto de ter deixado as artes marciais, não deixei totalmente, porque eu vou voltar, mas o ter ido para o ginásio, porque eu tive esta interrupção, foi precisamente para ganhar força. Eu estou na musculação, faz muita falta nós termos força, treinar pernas, treinar braços, treinar o corpo todo, e depois é as costas. Nós, quando somos novos, a malta normalmente tem tendência, a malta mais nova gosta muito das desportivas, quer para ir daqui e ali, ou para ir almoçar ali e depois voltar, e mesmo assim a malta nova diz assim, coisa e tal. Ora, uma pessoa nova como eu, imagina, não é? Portanto, outra coisa que eu noto é que desde que comecei a treinar força, a fazer exercício físico de força, não halterofilia, mas musculação, suporto muito melhor, porque estou a reforçar os músculos, pronto, dorsais, lombares. Sim, as lombares cá em baixo, tudo que é importante para andar de moto. Mas é assim, o nosso corpo é inteiro. Assim, não podes reforçar só as costas, tens que reforçar a abdominal, os ombros, os bíceps, os tríceps, tudo, gêmeos, tudo o mais possível. Um dos treinos que eu faço, às vezes porque estou mesmo aflito das pernas e das costas, é andar em pé. Não me dá bocado, andei de duas partes, em pé precisamente por causa, primeiro é por causa é uma vergonha estas estradas como estão, mas isso é para estas belas estradas, muitas núpcias, digamos assim. Eu acho que qualquer motar percebe o que eu estou a dizer, não é preciso fazer um desenho, porque isto basta uma pessoa andar lá. E é uma forma que eu tenho, é pôr-me em pé. Mas até isso eu aprendi no parque de estacionamento a fazer slalom. Faço slalom, os S, os 8, as curvas, os U's. Não vou aprender a fazer isso na estrada, não é? Pronto, lá está. Talvez a idade também nos ajude. Acho que sim, que ajuda um bocadinho também a ter mais juízo, digamos assim. Sim, a ter um bocadinho mais de atenção. Mais consciência, digamos assim. Ou seja, eu gosto muito de andar de moto, mas também gosto de mim. Também gosto do meu. Eu costumo dizer assim, eu gosto tanto deste corpinho que eu prefiro que ele não vá ao chão para não se aleijar, é isso? Eu quero que este corpinho não vá ao chão e não se aleije para eu poder andar muito mais anos, não é? Mas quando eu sentir que as minhas capacidades já não me sinto à vontade, ou começo a ter medo e começo a ter aqueles problemas que vêm na sequência da idade eu por isso simplesmente vou deixar de andar de moto. Primeiro vou descer e depois deixo completamente de andar de moto. Voltando aqui também neste ponto de ir ao ginásio e estás aqui a fazer isso e estás a treinar, notas também que além de estás a fazer isso por ti, mas também estás a fazer isso para poderes usufruir mais anos, poderes andar de moto. Também acho que é um bocado por isso, certo? Também. É assim, nós temos que arranjar motivação para as coisas. Eu digo-te, eu às vezes, antes de ir para o ginásio, eu treino de manhã, sempre gostei de treinar de manhã tudo. Os meus horários são sempre de manhã. Eu às vezes estou na cama e digo assim, hoje não, também já estou velho. Não apetece, né? Pois, eu percebo. De repente, pimba, aí está ele, aí vai ele. Tenho um grande amigo lá embaixo, também teve um problema grave no Algarve e recuperou e acordou para a vida também. Nós tivemos muitas noites
de exageros, porque eu sempre andei no extremo, e agora não, felizmente, sempre andei mesmo no limite. E esse meu amigo é mais novo, um bocado mais novo que eu, e teve um susto e a vida deu-lhe uma segunda hipótese. E ele aproveitou, e ele está a aproveitar? O mais possível, ou seja, somos a motivação dos outros, um do outro. Todos os dias fazemos um vídeo, e fazemos um vídeo para quê? Para nos vermos, e para nos, já que nós estamos próximos, olhamos-nos nos olhos, eu digo assim, mano, vou entrar agora, e ele assim, mano, hoje foi às 5h30, já tenho aqui 20 km. Esta coisa todos os dias, parece que não, acabamos por nos motivar um ao outro. Ele era uma pessoa que tinha não me recordo agora, mas 113 ou 120 quilos ou 113 quilos, e agora está com 70 e poucos quilos. Portanto, para mim não deixa de ser uma pessoa que eu aprecio e uma pessoa que é modular para mim, porque vamos lá, qualquer pessoa para 70, qualquer pessoa sabe o que é que custa, só pessoas com vontade, com uma força de vontade. Sim. Portanto, mais uma pessoa que eu me juntei e que realmente, pois outra coisa é a alimentação. Não se pode tratar o físico sem nos alimentarmos da mesma forma. Eu agora já não me alimento como me alimentava, mas isto é uma opção minha. E uma coisa é certa, eu vejo pessoas com menos de 2, 3 anos a levantarem-se da cadeira, assim, estás a ver? Sim, e eu salto a corda, estás a ver, subo as escadas a correr, e é assim, mas eu sou normal, eu não sou super-homem, eu não tomo nada, não tomo esteroides, não tomo nada, é uma alimentação. É tudo, eu acho que é tudo, e aqui, para quem esteja a ver e para quem veja, esta entrevista... Isto não é uma entrevista, esta conversa entre amigos, digamos assim, é o que o Instituto é para dar o exemplo de uma pessoa que neste momento com 66 anos, que nesta faixa etária 80, 70% das pessoas acomodam-se ao sofá, acomodam-se, e o sofá é bom, não, está tudo claro bem, acomodam-se e depois não aproveitam. Infelizmente, se nós só podemos aproveitar, ou é quando nós podemos aproveitar mais a vida nesta altura, quis trazer aqui este exemplo. Não, mas é como estavas a dizer, assim, nós, este canal e esta entrevista, nós não estamos aqui para ensinar nada a ninguém, nós estamos apenas a partilhar uma experiência de vida que é muito importante. O Chico tem 66 anos, eu tenho 48, ele tem mais experiência de vida do que eu. Nós estamos aqui para partilhar experiências e, como o Chico disse, se houver alguém que veja este vídeo, é que diga assim, realmente, olha, vou tentar fazer alguma coisa, ginásio, correr, vocês gostam de fazer, algo que vocês gostem, façam, é este o intuito desta conversa que nós tivemos aqui. Perninhas, pelo menos perninhas, subir e descer, não é fazer passear, qualquer coisa, fazer não qualquer é passear, coisa, é andar a sério e subir escadas e descer escadas, porque até às vezes no nosso prédio podemos fazer isso, nós podemos treinar com tudo, podemos treinar com um garrafãozinho de água, podemos começar com uma garrafa de 2 decilitros, depois aumentamos para 1 litro, pronto, é fundamental. Eu não sou médico, nem sou instrutor de educação física, não tenho curso, não andei na Faculdade de Motricidade Humana, mas andei num colégio interno onde o desporto e a ginástica era levada a sério. Sim, era um internato, sempre tive essa educação. Ainda andei na escola no anterior regime, não é? Porque quando se deu o 25 de Abril eu tinha 16 anos, e uma coisa que eu achava que de certa forma era positivo na altura, é que nós saímos da 4ª classe, íamos para o ciclo, e a educação física... se calhar obrigávamos a fazer isso com outras intenções, mas não deixava de ser positivo para os próprios, independentemente do que o regime pensava, que é a preparação física também nos forma, também define um bocadinho do caráter, também nos ensina muita coisa. A mim ensinou-me uma das coisas, isto é só uma parte do motociclismo, por exemplo, que eu vi que me fez confusão, é que éramos obrigados a tomar banho, eu andei na Nuno Gonçalves, em Lisboa, tínhamos 40 ou 45 duches, tínhamos um empregado só para acender a caldeira para termos água quente, e havia crianças da minha idade, portanto 11, 12 anos, que tinham medo de entrar do duche porque nunca tinham visto um duche, não sabiam o que era tomar banho. Portanto, até nisso, e depois uma coisa que cada vez se vê menos nos nossos miúdos, porque são muito levados ao colo, é a conversa depois do treino, no duche, nas cabines. Cria-se sei lá...
um espírito de grupo Sim. que é diferente e liberta-nos a cabecinha também daquelas, às vezes, certas ideias que nós temos e que não é bom que as tenhamos. Isto foi só um à parte. Não faz mal. Sabes que isto aqui é como digo, nós começamos, isto é que mais sardinhas, né? Nós somos um todo. Sim, não, isto aqui somos um todo, mas aqui estavas a falar, pedir desculpa por desviarmos um bocadinho, nós não estamos a desviar, isto é que mais sardinhas, há um provérbio que diz que a conversa é que mais cerejas, não é que mais sardinhas, é que mais cerejas, a gente come uma e quando vai ver já comemos um balde inteiro. Exato. Faz mal. Chico, aqui já falaste também um bocadinho disto, mas vou-te fazer a pergunta, mas no decorrer disto já falaste um bocadinho, qual é que foi a tua primeira viagem de moto e como é que foi essa experiência? Podes falar tanto da primeira da 125 e depois já com esta aqui com a 500. A primeira com a 125, ao fim de algum tempo de eu andar a treinar, eu digo assim, não. E de fazer ali as ruas, aprendi em sítios que eu conheço. Não saí da minha área de residência, eu conhecia tudo. Tenho uma zona ali que é a área onde está o Benfica, no Seixal, é um bairro novo. Tem condomínios e tem rotundas, tem estradas largas, o ideal para nós aprendermos, tem sinais de stop, certo. Passadeiras. A primeira vez que eu saí fui a Setúbal, só que eu levantei-me às 5 da manhã por causa do trânsito. Cheguei a Setúbal, quando entrei naquela segunda, lá está o tal problema, começam os carros, não sabem se eu sei andar, se não, e as pessoas também não são. Sim, ninguém sabe, claro. Aquela hora está tudo à rasquinha, mas é para não chegar atrasado ao emprego, não é? Sim. Eu compreendo isso também. Mas não interessa, lá consegui e pirei-me logo. Ou seja, quando eu cheguei a casa, a vida ainda não tinha começado para a maior parte das pessoas. E já tu tinhas feito a primeira viagem de moto? A primeira grande viagem, que foram 30 à volta de 30, portanto 35, vá lá, e de volta são 70 km, ir a Setúbal e vir. A primeira grande viagem, levantei-me à mesma hora, ou seja, a segunda de início, grande viagem, e aí já arrisquei mais um bocadinho, fui beber café, não foi a Setúbal, mas vim ao Alcácer do Sal. Que é muito perto aqui de onde nós estamos. E quando trocaste para a tua 500, qual é que foi a tua primeira viagem que fizeste e qual é que foi a experiência, e a diferença não estamos a falar a nível de cilindrada, porque isso é óbvio, mas o que é que tu sentiste quando fizeste esta primeira viagem com esta Macbora em relação à tua outra 125? Eu nunca tinha conduzido uma moto assim potente. A moto, eu sou amigo de montes de pessoal de motoclubes e tenho a certeza que se eu tivesse dito, porque a moto é uma coisa que não se empresta a ninguém. E aliás, eu se me quiser mexer numa moto, não mexo se não tiver onde por perto e nem sei lhe pedir autorização. Para já é o respeito. É uma coisa que também existe entre a comunidade motar. Tem muitas coisas boas, muitas coisas boas e diferentes, e que não estão escritas. E a importância disso é que nós cumprimos regras e estamos sujeitos, não é a leis, mas sim, praticamente leis, que não estão escritas. Eu acho que isso é maravilhoso. E que todos nós, a maior parte de nós, cumprimos e temos gosto em cumpri-las. É gosto em cumprimos e há algumas coisas que se estão a perder que eu até gostava que não se perdesse. Bem, mas pronto, isso cada um faz o que quer, é livre de fazer o que quer. Eu, nesse aspecto, sou muito, muito tradicional. Adoro precisamente a cultura das motas e adoro tudo o que envolve. Mas pronto, regressando à pergunta que me fizeste, a segunda moto. Eu fui dar uma volta com a minha companheira, mas eu já tinha aqui, lá embaixo, no Parque das Nações, já tinha isto estudado mais ou menos. Digo assim, olha, se calhar vamos passar para ali que eu quero ver as motos. Então fazes bem, eles têm lá que tu queres. É o único stand que eu tenho a ver aí que tem estes disponíveis. Tem lá 2 ou 3, porque ninguém gosta das pretas, toda a gente compra as azuis e brancas. Talvez por serem mais parecidas com as cores das BMW. Sim, exato. Eu não quero enganar ninguém, eu assumo que é uma Macbora. E assim fomos. Eu queria ver Madrid e tal, eu queria ver, olha, tem lá em cima 3. Claro, como não era não interessa as outras marcas que eles têm. Ok, chego lá acima, experimento, olha, ele estava cá em baixo, posso me sentar? À vontade, amigo, à vontade. Sentei-me nela, já me tinha experimentado aqui na Margem Sul que também estava no stand, e vou lá para baixo e digo assim, então e esta campanha, que era a campanha de oferecer metade das malas, esta campanha quando é que se mantém? Isto é só um mês, tanga.
Mentira. Exato. Ainda hoje essa campanha, passado 2 anos, ainda se mantém. Eles, por norma, costumam fazer isso. Sim, costumam fazer isso, mas como eu também já sei, digo assim, que o motor são um gajo cheio de sorte. E a Dina disse logo assim, a minha companheira, então, estás à espera de quê? E eu assim, estás doida? Então, mas agora vou comprar uma moto, já viste o que é? Então vendes a outra e compras esta, não tens dinheiro para a entrada. E eu, naquela questão de orgulho, claro que tenho dinheiro para a entrada. Ok. Então avança. Lá está, o apoio que nós temos, a amizade e a felicidade às vezes está à nossa volta e nós não queremos olhar para ela, ou não a vemos, não damos atenção. E esta resposta dela, diga assim, vou arriscar, e assim foi. Dei a entrada e depois paguei o resto, não interessa. E eles chamaram, São Francisco, já está, em matrícula, quando quiser pode cá vir buscar amanhã. Ok, e assim foi, fui lá buscá-la. Bem, eu fui lá buscá-la às 4 da tarde, fui pela segunda circular, fiz a ponte. Que é um caminhozinho que, para quem não conhece, que nunca tem trânsito, nada, zero, nunca. Não tem trânsito, eixo norte-sul também não tem trânsito nenhum àquela hora, até baixaram a velocidade para 60 lá em várias coisas, já paguei uma multa por causa disso, mas não interessa. A ponte sobre o Tejo, ao ponto 25 de Abril, ao ponto Salazar, é o que lhe quero chamar, pela ponte. E fiz o autoestrada, saí e fui para a minha zona. Quando pus a moto na garagem, porque eu tinha guardada para não a deixar na rua, a outra já a 125, eu nem conseguia falar. É totalmente diferente, mais alta, aquela coisa, foi uma coisa, mas fiz-me a vida e digo, não, eu não quero facilitar, esta não vou, mas claro, ainda hoje em dia, não há fim de semana nenhum que eu não vá fazer as minhas, porque as pessoas pensam que isto não esquece, mas esquece, mas nós vamos perdendo, se não treinarmos, se não andarmos, acabamos por... Sim, vamos perder aqui alguma autonomia. Pessoal, voltamos já, vamos fazer aqui um pequeno intervalinho e a gente volta já para terminar esta conversa que está muito interessante. Até já. Bem, pessoal, vamos aqui então para a última parte desta conversa com o Chico. Chiquinho, olha, pronto, para quem não sabe, eu conheço o Chico há anos, né? Eu trato o Chico por Chiquinho, por isso vocês, só os amigos é que podem tratar por Chiquinho, para vocês será Chico, está bem? Por isso vá. Chico, para terminarmos esta conversa aqui entre amigos, conselhos, o que é que tu dirias a alguém que na tua idade está a pensar fazer algo diferente? Não estamos só a falar de andar de moto, porque aqui a nossa conversa foi de moto, porque nós andamos de moto, mas o que é que tu dirias às pessoas da tua idade para saírem da zona de conforto? Seja para andar de moto, para ir correr, andar de bicicleta, o conselhos a que tu darias, baseado na tua experiência? Ok, eu, como já disse há bocado, conselho é sempre um bocado subjetivo, mas dou a minha opinião. Claro, pronto, a tua opinião, exatamente. Eu ainda me falta fazer uma coisa que eu quero, que é dar um salto de paraquedas e hei de vir aqui a Évora. Eu por acaso aí, desculpa interromper-te, aí já te ultrapassei porque eu já fiz isso e acho que vale a pena. Vale a pena, vale. A adrenalina, portanto, é uma das coisas que me falta. O resto é só passear. Mas olha, quando fores, diz-me que vou contigo. Ok, vamos os dois está feito. Fazer um jump. Vamos embora. Só é chato levar um gajo nas costas, mas pronto. É a única vez. Mas também sabe bem, também já não há tempo para nada, aquilo é muito rápido, portanto não há tempo para paixões. Desculpem lá, isto foi só uma parte, mas uma brincadeira. Mas falta-me mesmo dar um salto. Não dou conselhos, mas a sugestão... Uma sugestão, sim. E a sugestão que eu faço é que, seja o que for que gostem de fazer, não deixem de o fazer. Não há idade para fazer as coisas, ou seja, quando chegarmos à idade em que não podemos fazer, já não há remédio, já não se pode voltar atrás. E há uma coisa que devem ter em conta, é que não queiram morrer, não queiram deixar este planeta fantástico, embora esteja a ser tão maltratado, não o deixem andar aqui por cima, antes de partirem para outro sítio que eu não sei para onde, nem sequer estou preocupado. Não deixem de fazer o que gostam e não entrem naquela de, como é que será? Não, façam, seja andar de moto, seja de bicicleta, seja andar a pé, seja viajar, seja o que for, façam. Levantem-se, contrariem às vezes
a falta de força de vontade, porque toda a gente tem, eu também tenho, eu sou uma pessoa absolutamente normal, Pronto, tenho esta forma de pensar, e porque vale a pena nós andarmos aqui, vale a pena viver, vale a pena andar aqui, e quando nós chegamos a um ponto, a uma idade em que dizemos, epá, estou muito bem, já não me falta andar de moto, gostava de tocar, toquei durante a minha vida toda, adoro fotografia, fui fotógrafo profissional. Depois adorei fazer câmara, fui operador de câmara profissional. Mas isto não é preciso ser profissional de nada, só cheguei a profissional porque gostava e me dediquei, e foi a minha vida, acabou por ser a minha vida, acabou por ser a minha profissão, ou seja, as minhas duas profissões. Por isso passei uma vida de trabalho sem grande esforço, porque ia com gosto, o que trabalhei com gosto, fiz o que fiz, foi tudo sempre com gosto. Sinto-me realizado. E sinto-me realizado porque não totalmente, quer dizer, haveria outras coisas que eu gostava, que se calhar que eu gostaria de ter feito, ou que eu poderia ter feito, não é gostaria, que eu poderia ter feito, poderia ter, economicamente, ter uma situação mais estável, mas não tenho essa situação mais estável porque aproveitei as alturas. Usufruíste da vida, digamos assim, exato. Na altura certa, porque eu se calhar se estivéssemos a fazer este vídeo há 20 anos atrás, seria feito de outra forma, o resultado seria outro, se calhar nem tocaríamos nestes assuntos, nem nada, porque não fazia sentido de falar da terceira idade quando se tem 40 anos. Sim, claro, não. Pronto, e não 66. Portanto, é o que eu digo, não desistam, a vida é muito boa, é muito bom andar por aqui, pá, não se acomodem, não se resignem, vão para a frente, levantem-se da cadeira, levantem-se do sofá, atenção que é muito bom estar no sofá, é muito bom, eu também estou muitas vezes no sofá, também gosto de andar de automóvel, é bom ouvir a musiquinha, o ar-condicionado, não abandonei o automóvel de maneira nenhuma, mas principalmente não desistam, aproveitem a vida, façam o que gostam, não desistam, porque a idade está na cabeça, isso é mesmo muita verdade, a nossa idade está na cabeça. Só para concluir, outro dia vi um reel do George Harrison, em que comparou porque as pessoas chegam a uma certa idade e dizem, os velhotes ficam crianças outra vez. Eles nunca deixaram de ser crianças, nós nunca deixamos de ser crianças. Isto dito pelo George Harrison, adorei. Eles nunca deixaram de ser crianças, nós começamos crianças e depois aprendemos a deixar de ser crianças. Quando chega a um ponto em que já temos a nossa vida resolvida, que já não temos emprego, já não temos nada, nem justificações a dar a ninguém, voltamos a ser criança. Porquê? Porque pura e simplesmente nos estamos borrifando, pouco pensem, pouco critiquem, somos crianças outra vez. Então embora lá brincar. Chico, foi um gosto ter-te aqui, tu sabes disso. Um grande abraço. Foi um gosto também para mim. Eu sei que sim. Obrigado, e obrigado pela tua companhia. E para vocês que estão aí, como o Chico disse, eu volto a referir, se isto chegar pelo menos a uma pessoa que diga assim, olha, se ele consegue, ou se ele faz, eu vou também tentar fazer, eu já fico contente, eu sei que o Chico também, é isso, por isso... Desde que uma pessoa única veja este vídeo e diga, vou experimentar, vou fazer isto, valeu a pena ter feito o vídeo. Pessoal, espero que tenham gostado, já sabem, comentem, partilhem, subscrevam, e até à próxima. Um abraço. Boas curvas. Um abraço para vocês. Sempre em segurança.